Vizinho como sem telhado. Gente, nós fazemos uma live sempre com humor, sempre com alegria e vamos continuar fazendo. E essa música que traz um pouco da realidade brasileira ainda hoje, Luca Pecoraro, boa noite, velho. Que traz um pouco da realidade brasileira, nós estamos aqui hoje, ou a professora Aruzi, quando ela chega, o meu coração estremece, eu fico até sem saber o que fazer. Meu Deus. Pois bem, alegria sim, mas hoje nós temos que lembrar e devemos orar para que lá na faixa de Gaza, entre Israel e a Palestina, não haja lá o início de uma guerra que possa colocar diversos outros países em perigo e começar ali um conflito mundial. Muita gente pensa, isso não é verdade, isso não pode acontecer, mas acontece. Então a música de hoje está mais a título de que nós possamos mandar boas energias mentais, enfim, pensar um pouquinho a respeito, orarmos também e ver se a gente, com as nossas energias, possamos auxiliar que haja lá em Israel paz. Em Israel, faixa de Gaza, Palestina. Lembrando que pessoas, população, gente estão dos dois lados. Nós podemos condenar e dizer de um lado não tem pessoas, do outro lado tem pessoas. São seres humanos dos dois lados. E há os criminosos, radicais, terroristas que fazem o que nós já sabemos. Não é o caso do nosso programa. Adriane Werner já está aqui, já pediu para entrar e eu já não deixei entrar. Agora, Adriana, vá de novo lá que eu vou deixar você entrar aqui agora, para que a gente possa então trabalhar sem dificuldades. Querida, vem aí de novo, cadê ela? Está ali. Eu quis fazer uma abertura um pouquinho diferente. Que Deus abençoe cada um deles, é isso aí, meu caro. É por aí, olha, a Adriana está chegando, está ativando aí o vídeo dela, foi o que dito aqui, já ela aparece, vai começar. Eu estou ouvindo tua voz, mas não estou lhe vendo. Gozado é que eu não estou lhe vendo, eu estou te ouvindo. Deixa eu perguntar para o povo que está aqui. Alguém está vendo nós dois? Consegue nos ver? Porque na última live também foi assim, o início não se via, só via um, depois deu certinho. Deixa eu ver aqui no meu computador. O que eu estou vendo lá? Eu estou te vendo, estou te ouvindo. Cortou um pouquinho, mas já voltou. Pronto. No computador estamos dois juntos, no meu celular não. Então eu nem vou fazer nada, vou deixar quieto. Vamos continuar. Agora está um pouquinho de eco na sua fala. Oi? Agora deu um pouquinho de eco na sua fala. Foi? Mas olha, no computador, deixa eu ver, tem mais alguém aí que está nos vendo? Olha, o Fábio está dizendo que está nos vendo. Eu quero ver se o Fênix diz alguma coisa. A Aruzi está por aí. Aruzi, responda para a gente aí, escreva aí. Está vendo a gente os dois ou está vendo só um? Ixi, Maria, está contando para mim, não sei para o pessoal. Bom, vamos lá, você está me vendo? Está entrando gente. Você consegue me ver? Gente. Oh, que maravilha, como é que nós vamos conversar? Olha, a Aruzi está respondendo que está vendo os dois. Portanto, eu não sei o que está acontecendo, eu não estou conseguindo dividir aqui contigo, vou tentar de novo aqui. Está cortando demais. Você foi convidada, peraí, cadê a Adriana? Cadê? Entra de novo aqui embaixo, querida, vai. Veja aí, eu estou tentando me achar, não estou achando, mas enfim, que a gente pode... isso, vai ver que vai ficar legal assim. No computador estamos os dois, mas aqui estou sozinho. Vamos lá, que é para a gente poder se ver. Como é que a gente vai conversar sem se ver? Sai e entra aí, querida. Vamos lá ver. Eu não convidei. Agora, a Adriane saiu e ela vai de novo entrar, com certeza. Aí assim a gente vai convidá-la aqui para entrar no bolo. Ela entrando ali no box, eu não deixei entrar, vacilei, podia ter deixado. Tá vendo os dois, é? Bom, gente, voltando aqui ao nosso papo inicial, hoje nós vamos falar sobre o medo de falar em público, como resolver isso, como debater isso consigo mesmo, porque, claro, as ferramentas serão dadas. Olha, vamos lá agora, eu vou aceitar aqui, muito bem, que maravilha.
Olha que legal. Agora sim, vai dar certinho. Vamos lá, Adriano, já aceitei você. Agora deixa aí o Instagram trabalhar, que ele vai deixar você entrar agora. Aí, ativou o vídeo. E agora você vai aparecer. Bruno, beleza? Se você não aparecer na minha tela, hein? Muita gente chegando, muita gente querendo saber. Oi, querida. Tá me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Tá cortando um pouquinho, tá chegando com um pouco de delay, mas tô te ouvindo. O pessoal podia contar aqui pra gente se nos ouve bem, se estão nos ouvindo. Eu estou te ouvindo super bem. Eu agora estou ouvindo bem também. Vamos lá, então. Vamos aproveitar. Vamos, só não estou te vendo. Você está me vendo? Eu estou te vendo e te ouvindo. Pois é, mas eu não lhe vejo aqui. Eu vejo você no meu computador. Mas eu tenho que lhe acompanhar aqui no celular. Mas vamos lá. Vamos lá. Querida, nós queremos falar hoje sobre essa questão. Olha, o pessoal está todo mundo vendo, ouvindo, está tudo cheio de legal. Vamos lá. Vamos falar então um pouquinho sobre a nossa proposta de o medo de falar em público. É todo teu, pode começar. Só que agora você cortou para mim. Ai. Menino, tem dia que parece que a bruxa tá solta. Fazer o quê, querida? Fazer o quê? Eu não estou lhe vendo, eu estou lhe vendo no computador. Só que no computador tem um delay de quase 1 minuto. Coisa de louco. É de forma que a gente para aqui a nossa live e lá continua como se estivéssemos ao vivo ainda. Mas, enfim, eu não vou ficar olhando para o computador, nós vamos ficar olhando aqui. Pronto, vamos lá. Eu tenho o computador ali também, mas já tirei. Já tirei para a gente ficar concentrado por aqui. Vamos falar do medo de falar em público, então? Exato. O que você me conta desse medo? Conta para a galera que deu até uma confusão nas nossas conversas de WhatsApp, esse medo de falar em público. Foi? Bom, então vamos lá. A questão é essa. Eu, há cerca de... Já faz um tempinho, viu? Há cerca de, deixa eu ver aqui, 35 anos, talvez 40 anos. Entre 35 e 40 anos eu tinha... financiava, assim, vez ou outra, alguns eventos. E num desses eventos, que foi um evento sobre moda, uma amiga brasileira fazia uma exposição lá na Alemanha, e foi tudo muito legal, tudo cheio, muito bonito. E no final, eu fui pego despreparado, ou seja, eu não sabia que ela ia me convidar para subir ao palco e dizer algumas palavras. Então já fui tremendo, ela só queria agradecer, e quando chegamos lá em cima, quando eu cheguei em cima do palco, ela me entregou o microfone e disse, diga algumas palavras. Eu fiquei desse jeito. Não saiu nada. E a partir daí eu pensei com meus botões, vou procurar uma escola, vou procurar um curso de oratória, vou procurar alguém que me auxilie, e foi quando eu comecei, e foi lá na Alemanha, a me comunicar melhor. Porque, por vezes, nós acreditamos que sabemos nos comunicar, e até sabemos, é uma questão inata, mas, em determinadas situações, perdemos aquilo que nós chamamos de rebolado, perdemos o rebolado e a coisa não sai. A partir dali, durante algum tempo, eu não sei dizer exatamente, se 2 ou 3, fui me aprimorando, e mais tarde, então, iniciei esta carreira de ensinar as pessoas a se comunicarem melhor. E estamos aí. Então, eu quis dizer com isso que não é uma coisa incomum ter medo de falar em público. Creio que nós todos passamos, em algum momento da nossa trajetória, por essa situação. Há coisas que a gente treme na base. Então, é o caso de que quem estiver nos vendo agora e vai assistir a nossa live, que vai pensar assim, não, esse pessoal nasceu com o dom de falar. Você sabe que não é verdade. O dom nasce, por exemplo, o poeta, o artista plástico, o jogador de futebol, enfim. E aí é só treinar. No caso da gente, não. A gente treina, a gente brinca, e a gente... Brinca não, a gente treina, levamos a coisa ludicamente, mas é isso aí. A gente vai fazendo e vai aprendendo. É assim que eu quero que você... Comigo foi assim, o resto é contigo aí, querido. Se é que você está me ouvindo. Eu já tive também na vida algumas situações que me intimidaram, é claro, mas eu sempre, desde criança, fui daquela criança que gostava
de estar no palco, que gostava de estar lá na frente. Eu lembro, por exemplo, quando eu era criança, acho que até já te contei essa história, a minha família ia à missa e quando começavam as músicas eu queria cantar mais alto, mais forte que todo mundo. Cantava com a letra errada e mais forte que todo mundo. Levei algumas broncas por causa disso, mas eu sempre gostei. Mas mesmo a gente que gosta, e hoje eu percebo que você, por exemplo, gosta muito da comunicação, mesmo a gente que gosta, a gente tem aquele friozinho na barriga. E eu gosto Verdade. muito de dizer aos meus alunos, nos meus treinamentos, nas minhas palestras, que esse friozinho na barriga não só é absolutamente natural, todos nós sentimos, como ele é até fundamental para a comunicação. Ele é importante para que a gente se desenvolva bem na comunicação. Você falava sobre artistas que nascem com um determinado dom para música, para as artes plásticas, para o esporte, mas mesmo as pessoas que nascem com um dom precisam se desenvolver. Imagina, Claro. por exemplo, um pintor que seja somente intuitivo. Ele pode ter pinturas lindas, mas se ele aprender a técnica da iluminação, de como fazer uma sombra, de como fazer uma projeção, de como dar proporção aos seus desenhos, logicamente que a sua arte vai ser muito aprimorada. A mesma coisa acontece na comunicação. Mesmo a pessoa que tem um dom, qual seria esse dom? O dom de ser desinibida. A pessoa desinibida, que não tem vergonha, que vai na frente de qualquer plateia e fala, ela não deve ser somente intuitiva. Porque se ela tiver somente uma fala intuitiva, ela corre riscos enormes na sua comunicação de fazer uma fala desconectada, de não conseguir clareza, objetividade, coesão, coerência e tantas outras características na sua comunicação. Porque ela vai ser só desenvolta. Então, sempre a comunicação pessoal vai envolver um quê de técnica. E medo de falar em público, todos nós temos. Eu, por exemplo, você sabe que eu trabalhei por 16 anos em uma emissora de televisão. Desses 16, Isso. por 3 anos eu fui repórter e depois eu passei para a bancada, apresentando o jornal. Então, as pessoas me perguntavam, poxa, Adriane, você já está há tantos anos na televisão, você não tem mais aquele friozinho na barriga quando vê a luzinha vermelha acesa, né? E eu dizia, o dia que eu não tiver o friozinho na barriga, é porque está na hora de eu pegar o meu chapéu e ir embora. Porque o friozinho na barriga é desafiador. Nós precisamos disso. Nós precisamos dessa pontadinha de estresse, de adrenalina, porque ela nos impulsiona. Ela nos ajuda a manter a concentração, por exemplo. O dia que você está muito à vontade, você se desconcentra mais facilmente. O dia que você É está por aí, é muito à verdade. vontade, você não respeita a responsabilidade daquele momento. Você já não se prepara com o mesmo vigor. Você diz assim, na hora sai, não preciso me preparar. Então aproveitem esse friozinho na barriga, porque ele é maravilhoso, ele é necessário para a comunicação. Nós precisamos dele. Agora, Você concorda comigo? o friozinho é só no início, né? Quando a gente inicia uma palestra, quando a gente inicia um bate-papo junto ao público, é ali durante os primeiros minutos. Depois dá aquela relaxada. Mas aí já estamos concentrados. Já Isso. não vamos Mas mais isso para a perder maioria o das foco. pessoas. Para a maioria das pessoas, sim. Tem aquele momento do esquenta, que são os primeiros instantes de uma apresentação, e depois você finca os pés no chão, vem para o aqui e agora, starta a concentração, como você disse, e aí vai. Isso para a maioria das pessoas. Agora você imagine uma pessoa absolutamente nervosa, que comece a sua apresentação gaguejando, nervosa, inquieta, esfregando as mãos, andando para lá e para cá. E ela percebe que está nervosa, isso cria um círculo vicioso desse nervosismo e ela vai se atrapalhando cada vez mais. Então, é por isso que envolve todo o trabalho emocional, psicológico e também físico e de conteúdo. Mas não dá para a gente ir só para o trabalho de conteúdo, por exemplo. Vamos trabalhar storytelling, vamos trabalhar técnicas de persuasão, vamos trabalhar técnicas de conteúdo, gatilhos mentais. Não adianta se nós não tivermos o trabalho psicológico e emocional antes. Esse tem que ser o Claro, primeiro. A gente tem que estar preparado para claro. aquele momento, não é? Olha, aqui o Fábio, ele está dizendo aqui, professora, semana passada eu travei em um dia na empresa com 30 pessoas. Tá Aí também é vendo? uma questão de analisar como tudo isso ocorreu, que momento foi, se ele está habituado ou se não está habituado. Mas pode ser uma coisa normal. O detalhe do travar, de dar o branco,
existe também uma forma da gente continuar por ali, batendo aquele papo de uma forma normal, até que possa recuperar a lembrança daquilo que a gente queria falar. Se não estivermos preparados, é o que você vem falando aí. Isso, porque às vezes pode acontecer, por exemplo, como aconteceu com o Anthony Arroyo, ser chamado de surpresa. Vem aqui e diz algumas palavras. É mais fácil de a pessoa travar. Agora, se a gente for olhar numa média mundial, é na exceção a pessoa que trava, como o Fábio contou pra gente. A maioria de nós tem o medo, friozinho na barriga, vai perder uma noite de sono, vai ter dor de barriga, vai ficar com a perna bamba, a boca seca, mas vai lá e vai encarar. Às vezes meio aos trancos e barrancos. Raras são as pessoas que travam, que chegam ali na frente de uma plateia e não conseguem seguir. Obviamente que tem que analisar, como o Arroyo falou, analisar em que contexto isso aconteceu. Se era um ambiente muito hostil, se era um ambiente em que o Fábio se sentia ameaçado, se era um ambiente em que ele não estava preparado para falar e foi colocado ali na cova dos leões, meio de surpresa. Mas, via de regra, quase sempre, quase todos nós, com uma boa preparação, conseguimos chegar na frente de um público e mandar o nosso recado. E quando nós ficamos muito nervosos, como provavelmente foi o que aconteceu com o Fábio, que conversou ali com a gente, quais são os caminhos para a gente trabalhar esse nervosismo, essa preparação emocional? Eu acredito muito no trabalho a partir da respiração. É a respiração que nos ajuda a controlar a ansiedade. Não é combater a ansiedade e não é combater o nervosismo, acabar com a timidez. Eu fico incomodada quando eu vejo cursos de oratória colocando uma placa lá na frente dizendo assim: vou acabar com a sua timidez. Poxa vida, timidez não é defeito, é uma característica da pessoa. Nós vamos trabalhar essa timidez, nós vamos vencer essa timidez nas circunstâncias em que ela nos atrapalhe. Mas não é acabar com o nervosismo, é ajudar essa adrenalina gostosa a ser desafiadora, a ser só a parte gostosa disso tudo. Diga. E você falou uma coisa, Adriano, importante, que não se acaba com a timidez, porque a timidez é vinculada ao medo, é intrinsecamente ligada com o medo. Medo todos nós temos em algum momento, de alguma coisa, enfim. Então, não se pode acabar com a timidez. O que nós podemos é superá-la em determinados momentos. Temos que enfrentá-la, e é a partir do momento que a enfrentamos, e isso é uma questão de termos uma emoção controlada, ou seja, a psicologia para trabalhar isso, aí sim nós conseguimos naquele momento superar. Não quer dizer que em outros momentos não vamos nos sentir, por exemplo, tímidos ou receosos. Isso faz parte do ser humano, não dá para acabar. Você tem toda a razão. Quando alguém faz a promessa, vou acabar com a tua timidez, está exagerando um pouco. Deixa eu ler aqui uma coisa que uma das nossas ouvintes está escrevendo aqui. Espera aí um pouquinho. É rápido, deixa eu ver onde ela escreveu aqui. Eu estou com o computador aqui do lado, você me perdoe quando eu vou aqui para o lado, tá? É a colinha, tá certo. Não, ela diz aqui assim, é a Ju Duarte. Ela diz assim, eu vejo a palestra como uma conversa entre amigos. Puxa, E é que justamente bom, se nessa todos nós linha que eu trabalho conseguíssemos fazer também. isso. É um bate-papo, é uma troca de ideias. Você está ali conversando com as pessoas. A diferença é que você, ao invés de receber respostas faladas, ditas, você está observando os olhares, as expressões faciais, os gestos. E isso é muito e importante, todos nós porque fazemos a plateia isso. nos emite feedbacks o tempo todo. Exatamente. Eu quero muito que você fale disso hoje também, que é quando nós falamos olhar, por isso que eu gosto de estar lhe vendo, não estou lhe vendo aqui, estou falando, atrapalhando até um pouquinho. Mas, enfim, é bom olhar nos olhos de quem esteja nos assistindo e ver as suas expressões faciais, se a pessoa está tendo alguma dificuldade, e você sabe, por vezes tem um ou outro que olha assim para a gente com um olhar assim, meio de que ainda balança a cabeça, assim, tipo, Aí sabe? a gente tem a chance de retomar a argumentação, ser mais didático. Exatamente. Exato. Exatamente. É nesse momento que você precisa estar ligado e superar aquele receio. Poxa, o que eu estou falando que está errado? Nada disso. É continuar tranquilo, olhar para outras pessoas que estejam ali com um olhar mais tranquilo, enfim. É superar o medo da timidez e não acabar com a timidez, porque ela vai estar sempre lá. Isso. Então é muito bacana isso que a Ju falou, de olhar a plateia como um grupo de amigos e transformar a sua apresentação em uma conversa. Então a gente não fala para as pessoas, a gente fala com as pessoas, mesmo que essas respostas não sejam verbalizadas.
Então, isso é sensacional. Eu diria, Ju, que esse é o nosso objetivo. O objetivo de todos nós é conseguir fazer com que as nossas apresentações se transformem em um bate-papo, em algo gostoso, agradável, descontraído, em que a gente possa chegar ali na frente e mandar o nosso recado de maneira simpática, gostosa, como se estivéssemos sempre entre amigos. Mas, e quando acontece isso, esse nervosismo que o Fábio falou? Nossa, eu tive, por exemplo, durante a pandemia, alunos que tinham a dificuldade Sim. de falar para uma câmera, entende? Por quê? Porque é frio a gente falar para uma câmera. Imagina você que está falando e não está me enxergando. É como a gente grava um vídeo para as redes sociais. E aí, eu tinha uma aluna, por exemplo, de uma empresa, que ela dizia assim, eu posso gravar um vídeo e ser bem desenvolta, mas eu tenho que ter alguém atrás do celular fazendo assim para mim o tempo todo. Porque eu preciso de alguém que mostre que está prestando atenção no que eu estou falando. Falei, não tem problema, vamos pôr uma pessoa ali atrás então. Então, a gente vai desenvolvendo esses truques muito pessoais. A boa notícia que eu tenho para dar para o Fábio é que, Fábio, escuta bem, a prática é a nossa melhor escola. Não tem escola melhor do que a experiência. Então, sempre a sua próxima performance vai ser melhor do que a anterior. Você vai desenvolvendo mais autoconfiança. Você vai percebendo que a plateia não é um bicho de 7 cabeças. Normalmente, as plateias não são avessas ao orador. Pelo contrário, quase sempre as plateias são torcedoras do orador. E a gente percebe isso, por exemplo, quando dá um branco. Você já percebeu, Arroio, que quando dá um branco as pessoas querem ajudar a gente? Ai, me faltou a palavra. Sim, mas atrapalha às vezes. Ah, quem sabe é isso, quem sabe aquilo. Então as plateias não estão ali para nos colocar contra a parede. É raro, é na exceção a gente enfrentar uma plateia com animosidade. Verdade. Com ressalvas em relação ao orador. Claro que às vezes em sala de aula isso acontece, num debate político, obviamente, isso acontece, mas nas circunstâncias normais do nosso dia a dia, as pessoas não estão ali para testar o nosso conhecimento, para nos colocar contra a parede. Não, elas estão para absorver as informações que nós temos. Então já temos 2 dicas aqui que nos servem de alento. A prática é a melhor escola, a gente vai aprendendo a lidar com esse sentimento da exposição. E quase sempre as pessoas não estão ali para nos julgar. Então, nós podemos também dizer isso para o nosso cérebro quando todos nós temos o medo do julgamento. Por que nós temos o medo do julgamento? Eu acredito que esse é o motivo mais curioso de nós termos medo de falar em público. O medo do julgamento tem raízes pré-históricas. Tem raízes nos nossos ancestrais mais antigos. E é muito fácil a gente entender por quê. Porque você imagina lá o homem e a mulher das cavernas. A pessoa que desagradasse o seu líder. O que acontecia com ela? Era uma verdadeira sentença de morte. Porque se nós fôssemos expulsos da caverna, nós íamos ter que enfrentar sozinhos. Frio, chuva, vento, neve, fogo, tempestade, animais violentos, animais enormes, animais peçonhentos. Então, eu ter que enfrentar o mundão sozinho me faz encarar a morte muito mais de perto. E até hoje no nosso cérebro é assim. Na hora que eu estou na frente de um público, meu cérebro dispara um mecanismo de guerra. Mate ou morra, fuja ou enfrente. Então, nós não vamos mais fugir, né? Esse detalhe, Adriana, esse detalhe que você acaba de dar essa ênfase, custe o que custar, eu tenho que seguir em frente, é um momento de superar a dificuldade. Porque se você simplesmente, por exemplo, eu costumo dizer assim, o que você faria se preparar toda uma apresentação, você chega no lugar da apresentação, você faz o check-in, digamos assim, dos instrumentos que você vai utilizar, da tecnologia, microfones, enfim, o PowerPoint, se você for utilizar, aquilo que você vai usar, e na hora da apresentação, tudo aquilo falha. E aí, o que você faz? Vai começar a chorar e sair correndo? Ou vai dar um jeitinho de ter ali o seu plano B e superar essa dificuldade? Porque isso também nos deixa inseguro. Quando nós não temos ali o script, quando nós não temos as fotografias, enfim, a sequência dos slides que nós preparamos, isso nos deixa também inseguro. Mas já me aconteceu. E até que consertassem para que eu pudesse ter as imagens de volta, eu tive que não foi improvisar, falar do tema. As pessoas foram lá para ouvir sobre aquele tema e nós tínhamos que ter
falar desse tema. Então, é importante que a gente, nesse momento, pense assim, tá legal, o medo tá aí, mas eu tenho que superá-lo. Aqui, o que a Ju escreve? O Não, medo, mas às foi vezes, mesmo vem de super bacana. alguém Enquanto você lê que a faz pergunta da perguntas. Ju, olha Sim. só como você trouxe uma estratégia de guerra para a gente. Então, é mecanismo de guerra no nosso cérebro mesmo. Qual é a estratégia de guerra? Espere o melhor e prepare-se para o pior. Não é verdade? Então, a gente deve preparar nossa mente para o melhor, em vez de ficar se sabotando. Por exemplo, olha o pensamento da Ju. E se alguém me fizer uma pergunta que eu não saiba responder? Isso já faz com que a gente comece a se sabotar. Não, eu vou esperar o melhor, eu vou fazer mentalizações mais positivas, eu vou imaginar uma situação em que eu seja um sucesso na minha fala. Eu espero o melhor. E de que maneira eu me preparo para o pior? Tendo um plano B, um plano C, um plano D para minha apresentação, estar preparado para falar sem o apoio de recursos didáticos. E aí, preparação. Não são poucas as vezes que a gente vai usar essa palavra aqui. Preparação. Quanto mais nós soubermos, quanto mais nós estudarmos o assunto, mais segurança nós vamos ter. E aí vai chegar um momento, e aí responde exatamente a questão da Ju, vai chegar um momento em que você vai estar tão seguro do seu tema, ou tão apaixonado, tão encantado pelo seu tema, que tudo bem se alguém fizer uma pergunta que você não saiba responder. Porque você vai conseguir entender que isso não é vergonha para ninguém. Agora, se a gente está inseguro e recebe uma pergunta que a gente não sabe responder, aí está feita a encrenca. Então, o primeiro passo é desenvolver essa segurança. Por exemplo, hoje você pode me fazer alguma pergunta que eu não saiba responder aqui sobre o medo de falar em público. Eu adoro psicologia, estudo psicologia, mas eu não sou psicóloga. E talvez você entre por alguns meandros da psicologia que eu não saiba responder, mas tudo bem. Eu vou dizer, olha, eu falo sobre um outro aspecto do medo de falar em público. Ótimo. Então, não há problema em alguém nos fazer uma pergunta que a gente não saiba responder, desde que a gente tenha essa segurança, essa autoconfiança importante. Eu quero dizer algo aqui agora, nesse momento, porque isso são situações que ocorrem com muita frequência. Não a frequência de nós não sabermos a resposta, mas as perguntas. Eu gosto, inclusive, dessa interação. Eu não sou aquele, digamos, palestrante, não estou a falar do professor, que o professor é normal que seja interrompido várias vezes, mas eu digo na palestra. Eu gosto quando alguém levanta a mão ou faz uma pergunta durante a palestra. Eu não perco o rebolado, eu não perco o fio da meada, porque eu tenho um script e sei como retornar ali. Então, essa interação me dá segurança. E quando alguém me faz uma pergunta que eu, por acaso, não saiba a resposta, porque pode não ser do tema, naquele tema especificamente que eu esteja levando, eu respondo claramente, não sei exatamente o que você está me perguntando, mas caso você saiba a resposta, por favor, nos ensine, nos traga, porque muitas vezes há quem faça perguntas retóricas só para testar o nosso conhecimento. E aí eu devolvo para o aluno, ou para quem está ali presente, essa mesma situação. E, claro, eu não invento. Se eu não sei, eu não sei. E se eu sei, eu respondo corretamente. Não, às vezes há quem diga assim, eu vou responder isso, vou responder aquilo, eu já vi situações, fica pior. Então é melhor dizer, não sei, e perguntar àquele aluno, aquele participante, já me aconteceu algumas vezes, e normalmente as pessoas acabam respondendo de uma forma pífia, porque ficam mais inseguras do que a gente. Nós estamos ali com uma certa experiência, e quando alguém quer nos testar, você deve ter passado por isso, teste de conhecimento. Aí fazem aquelas perguntas relacionadas ao tema e a gente acaba dando a chance às pessoas de também se colocarem ali à disposição. Mas, enfim, são algumas estratégias daquilo que você vem falando. Oi, desculpa te interromper. Mas, assim, quando eu percebo que na plateia tem alguém que sabe muito ou que gosta muito do assunto, que entende de comunicação pessoal, de oratória, eu faço isso que você disse. Eu começo a provocar a pessoa, no bom sentido, de trazer contribuições. Então, olha que bacana, o Arroio aqui é também um professor de oratória. Arroio, conta pra gente como é que você lida com aquela situação assim. Olha, já te aconteceu isso? Não é bacana quando acontece essa coisa? Aí eu ganho a pessoa em vez de entrar na vibe de comprar briga com a pessoa. Não, bater de testa você não resolve nada, pelo contrário, pode até levar a um estado emocional agressivo da pessoa ou da gente mesmo, quer dizer, normalmente o palestrante tem o seu controle. Mas é importante que a gente dê a outra oportunidade, quiçá, de trazer uma contribuição até para com a gente.
está sabendo mais ou tem alguma coisa, eu não tenho esse problema não, pelo contrário. Fico até feliz quando aparece alguém que domine o assunto e que saiba um pouco mais. Imagina, se nós fôssemos pensar assim, as nossas lives não seriam feitas. Eu só ia trazer quem não soubesse muito, que é para que eu pudesse mostrar que eu saiba mais. Isso é coisa de maluco, né? Mas Então é você é muito importante que a gente, se tiver generoso, contribuição... você é muito generoso, porque você tem trazido outras pessoas da área de comunicação, isso é sensacional. Isso é generosidade da sua Não! parte. E para a próxima semana eu quero até convidá-la também para que você esteja pelo menos presente assistindo. Nós vamos ter uma nova colega nossa que agora tem um projeto lindo sobre a importância na fala, não é é a importância na fala. A Cláudia vai estar conosco na próxima quarta-feira e também é uma professora, mentora de oratória. E é importante que a gente mantenha esse contato, porque eu só estou crescendo o meu próprio conhecimento. Estou trazendo conhecimentos para mim também. E para aqueles que nos seguem, né? Isso é muito bacana. Agora, e quando a pessoa discorda da gente? Já que a gente tocou nesse assunto de alguém na plateia meio que comprar uma briga, né? Eu já passei algumas vezes por um aperto e o assunto que normalmente dá uma discordância é quando eu defendo a ideia de nós falarmos de maneira simples, de nós fugirmos de um techniquez, de um medicinês, de uma linguagem pernóstica, de uma linguagem do juridiquês, por exemplo. Eu defendo muito a ideia de nós falarmos simples. E aí já me aconteceu algumas vezes, por exemplo, eu dando treinamento para juízes e eu falando para nós nos despirmos do juridiquês. E uma juíza falou, Sim. Discordo, Adriane. Eu discordo porque um juiz precisa ser reconhecido como um juiz, inclusive pela sua forma de falar. Aí eu falei, não tem problema a senhora discordar, doutora. Eu continuo com a minha linha de pensamento, mas se a senhora quiser manter a sua comunicação mais elaborada, não tem problema. Mas lógico que a gente sabe que... Por que eu defendo esse argumento? Porque eu vejo a comunicação como um instrumento de aproximação entre as pessoas e não de diferenciação. Eu não sou mais do que você porque eu falo palavras mais bonitas. Isso não me faz melhor do que você. Eu devo falar para você me compreender. Seja para informar, persuadir ou entreter, eu preciso que você me entenda. Então, eu continuo defendendo a ideia de nós falarmos simples, mas ela também não mudou de ideia. Então, acontece muitas vezes assim de nós discordarmos. E tudo bem discordar também, né? Boa noite, Luciana. Eu tive uma situação... legal entrando aqui, hein? Tá, um bocado de gente aí entrando aí. Depois nós mandamos uma noite a cada um deles. Eu teve uma situação em que foi um curso que eu ministrei e quando nós tratávamos sobre a questão da emoção, da questão do controle emocional, estávamos falando sobre resiliência no trabalho. Né? O Saulo está mandando aqui um abraço lá de Feira de Santana. E falando sobre essa questão emocional no trabalho, da resiliência, e que nós devemos, assim penso eu, em determinadas situações, assumirmos a responsabilidade daquilo que está ocorrendo no trabalho. Por exemplo, eu cometi um erro, eu fiz algo que não está no script do trabalho. Ao invés de acusar alguém, eu devo assumir aquela responsabilidade, porque assumindo a responsabilidade eu me sinto melhor. E isso é o papel também de um líder. E aí houve uma senhora lá que disse, não, eu não aceito isso não. Eu prefiro colocar a culpa no outro. Eu pensei até no início que ela estivesse brincando e ela foi dura. Ela disse, não, eu não aceito que eu tenha errado, não. Eu sempre acho alguém que errou. E eu me sinto melhor assim, acusando alguém. O outro errou antes de mim. Presunção isso, né? Talvez. Ela não disse isso, mas foi mais ou menos nessa linha. E eu fiquei pensando com meus botões, eu não vou ficar discutindo com alguém que pensa totalmente diferente da maioria que trabalha em conjunto. Ou seja, se você não assume a responsabilidade daquilo que você está fazendo, enfim, vai ficar uma coisa meio que louca, né? Você acusar as pessoas pela responsabilidade daquilo que você fez. Enfim, são situações que ocorrem. Não perdi o rebolado, lembro perfeitamente. Né? Olha só que bacana. Diga. Talvez tenha aqui um assunto em que nós dois discordemos. Arroio. Sim. A Ju diz assim, ou o palestrante fazer a pergunta, porque aí já dá uma segurança. Eu tenho uma opinião em relação ao palestrante, o orador fazer pergunta. Não sei o que é que você pensa a respeito, mas eu acho um risco muito grande. Porque em algumas situações, vamos supor que a gente faça uma pergunta retórica
para desenvolver um pensamento e responder essa pergunta lá na frente. Só que se eu lanço essa pergunta no início da minha fala, alguém pode responder e quebrar meu planejamento. Ou se eu lanço um debate. Eu lanço um debate aqui sobre um assunto muito polêmico, é pena de morte, é aborto, agora o aborto está em discussão, é casamento homoafetivo, está em discussão também. Se a gente traz esses assuntos, a gente corre um risco muito grande de perder o controle sobre o tema e sobre o tempo. Então, pode ser uma estratégia muito interessante de nós provocarmos interação com as pessoas. E eu, assim como você, também gosto muito de trabalhar a partir da interação, mas nós temos que ter total controle sobre o tema e sobre o tempo. Como você disse ali, eu tenho meu script e eu consigo trazer de volta. Se a gente não consegue trazer de volta, a gente perde totalmente o planejamento e aí perde o controle sobre o tempo e é um risco enorme. Então, a gente só deve lançar pergunta, na minha opinião, talvez o Arroio pense diferente, na minha opinião, a gente só deve lançar pergunta quando tem essa total segurança sobre o andar da carruagem. Bom, isso é um... Veja bem, nós estamos trabalhando aqui, nós já falamos sobre isso, eu queria lembrar aqui àqueles que estão nos ouvindo, um abraço a todo mundo que está aqui, de que nós não damos dicas, nós trazemos respostas e soluções. E também sugestões. Não, são sugestões. As pessoas podem até agir de outra maneira, mas nós estamos falando da nossa experiência profissional. Eu gosto muito, Adriano, de falar sobre isso, porque, por vezes, nós não saímos só da parte teórica dos livros, da experiência alheia, daquilo que nós ouvimos, nós estamos falando da nossa própria experiência. Então, essas sugestões, as quais nós discutimos aqui, para quem estiver ouvindo, é muito importante que talvez possa seguir. Lembrando que cada um de nós tem o seu jeito de ser. Aliás, uma das situações a qual eu trabalho muito é o jeito de cada um. Não querer mudar o seu jeito. Seja do jeito que você é, só põe ali para lapidação. Vamos lapidar um pouco algumas coisas para melhorar o seu jeito de ser. Muito bom, concordo em gênero, número e porque veja, quando você disse lá com a doutora que ela tem uma forma de se expressar diferente da tua, e na tua opinião a comunicação leve, tranquila é muito mais importante, é isso que eu me refiro, é continuar sendo do teu jeito. Como disse a Ju no início do nosso bate-papo, quando ela está diante do público, o que ela diz? Eu levo como se estivesse conversando com alguém. É desse jeito, cada um tem a sua forma de ser, e eu sempre sugiro, não mude a tua forma de ser, apenas polir, vamos trabalhar um pouquinho mais esse teu jeito de ser, para melhorá-lo, mas continuar sendo o que é. A Ju está dizendo aqui o que Azerbaijão... Não, foi uma erro de digitação. O que fazer? Ah, pode ter sido. Assim, o que fazer quando a plateia vai saindo aos pouquinhos? Assim, veja, eu não lembro de ter vivido uma situação semelhante das pessoas começarem a sair antes da plateia, antes da gente terminar. Um ou outro, vez ou outra, atendem o celular, precisa conversar, saem, enfim. E aí a pergunta é, o que fazer nessa situação? Bem, depende muito do momento, do tempo que você está falando. Eu sugiro sempre, não fale mais do que você pode, é sempre melhor falar menos, assim penso eu. Deixar que as pessoas tenham aquela vontade, aquele gostinho do quero mais, do que fazer ao contrário. E você que dá aula sabe que o tímido, quando ele começa a perceber que ele perdeu tempo na sua trajetória de não falar, e você pede a ele que fale alguma coisa, ele levanta, começa a falar de um jeito que você tem que dar uma sapatada para ele parar, porque ele não quer parar mais. Então, tomar cuidado com o tempo, você já falou nisso também, para evitar exatamente isso. Deixem as pessoas com vontade do quero mais, e não o contrário. E eu não sei como você pensa em relação a isso, mas o que você faria nesse caso das pessoas estarem saindo aos poucos do auditório? Então, eu tenho duas circunstâncias em que vejo muito isso acontecer. Eu trabalho muito apresentando eventos, como mestre de cerimônias. Então, eu vejo isso acontecer seguidamente com alguns palestrantes e tal, e é extremamente constrangedor. E por ter vindo de sala de aula, né, por ter aí
anos de sala de aula, às vezes isso acontece em sala de aula. Então, de que forma eu responderia a Ju? Nós temos que ter uma concentração treinada, um raciocínio treinado. Por exemplo, como é que você faz quando alguém pega o celular e visivelmente não está prestando atenção no que você está dizendo? Está viajando ali o celular. A gente precisa aprender a não deixar que o nosso olhar seja puxado para aquela pessoa, porque senão isso vai nos incomodar demais. Então, inconscientemente, a gente vai procurando outros pontos de apoio, pessoas que estejam prestando atenção e vai entregando o seu melhor para aquelas pessoas que estão prestando atenção. Por outro lado, é importante a gente ter essa noção do feedback, que a gente dizia ainda há pouco, que as pessoas nos enviam feedbacks, mesmo que não sejam verbalizados. Então, o orador precisa ter essa humildade de perceber, opa, se muita gente está saindo, alguma coisa está acontecendo com a minha comunicação. Será que eu estou extrapolando o tempo? Será que eu estou monótono? Será que a minha fala não está instigante o suficiente? Então, eu preciso retomar meu raciocínio e ser mais chamativo, mais sedutor, mais sedutora na minha forma de comunicação, para que as pessoas queiram ficar ali. Porque ninguém deve ser obrigado a nos assistir. Elas devem ficar ali porque querem nos acompanhar. Então, é desafiador, sim, Ju, mas a postura deve ser essa de humildade e percepção. Porque também tem gente que entra nesse raciocínio treinado, que eu te disse, nessa concentração treinada, e passa a não perceber a plateia. Então, fala, se tiver 1 ou 1000 pessoas, vai falar da mesma forma, vai fazer as mesmas piadinhas, vai brincar, e aí fica completamente desconectado da realidade. Então, nós precisamos, sim, estabelecer troca com a plateia. Comunicação é troca. E essa troca deve estar na nossa linguagem corporal, no nosso olhar, nas palavras que nós utilizamos. E se a gente esquece que tem plateia ali, é porque não está acontecendo troca. Então, humildade, percepção e concentração treinada. Acredito nisso. Detalhe importante, Adriane, com relação ao número de pessoas. Você falou em uma plateia de 1000 pessoas. E há quem pergunte, professor, mas como é que eu vou olhar nos olhos de pessoas que estão bem lá no fundo? Quando eu falo olhar lá no fundo, eu posso até não encarar uma só pessoa, mas é aquele bloco. Eu consigo ver, sim, de onde eu estou, se as pessoas lá estão atentas a mim ou estão conversando umas com as outras. E é importante, nesse momento, que a gente esteja atento a isso. Aliás, outra sugestão, eu não sei se você faz isso, que eu vou passar agora. Eu costumo chegar muito antes da plateia, muito antes dos alunos, muito antes daqueles que vão chegar. E cada um que vai chegando, quando eles entram individualmente, eu vou me aproximando, me aproximo, me apresento, converso um pouquinho, pego um nome, eu tenho a facilidade de guardar nomes. Aliás, nós temos técnicas para isso, você sabe. Guardo o nome de 3, 4, 5 pessoas, quando nós estamos lá com 40, 50 pessoas na sala, e toda vez que eu percebo que ali na sala está alguém querendo fugir daquilo que eu estou falando, eu menciono o nome daquela figura que eu conheci na entrada dos trabalhos. Então, estou ali trabalhando e, de repente, digo assim, então, Adriane, não é legal o que eu estou falando? Você concorda comigo? Você acha que é isso mesmo? Enfim, eu chamo a atenção daquela pessoa, com isso faz com que os outros que estejam ali fiquem mais atentos para não receberem também essa chamada, que é claro, é uma interação que eu faço para manter as pessoas ligadas naquilo que eu estou falando. Lembrando, mais uma vez, tudo que é demais, assim penso eu, chateia. Então, hoje, palestras com 1 hora e meia, a não ser trabalhos profissionais, onde você está mostrando, enfim, novos produtos e coisas assim, é difícil as pessoas não começarem a querer sair da sala, pegar no celular. Então, 35, 40 minutos é o tempo que eu digo que é suficiente. E a partir daí, perguntas e respostas, se é que possa ter algumas. Que, inclusive, queria dizer o seguinte, olha, a Ju fez mais uma pergunta, vamos ver o que ela está dizendo aí, porque o nosso tempo está chegando perto de terminar, já passamos dos 40 minutos. Ela diz aqui, Adriane, eu comecei a falar mais em público depois que entrei nas redes sociais, fazer vídeos. E é por isso que hoje, em uma apresentação, tento me sentir o mais confortável possível, claro. Mas é detalhe, né? Tá aqui gravando, como agora, eu estou falando comigo, eu não estou vendo ninguém. Eu não estou vendo a Adriane, minha parceira, não sei se ela está fazendo sorriso, agora escutei, ouvi que ela sorriu, que ela deu risada, mas enfim.
é dentro dessas sugestões que eu digo que nós devemos para manter a plateia de alguma forma atenta. É, por exemplo, quando as pessoas começam a conversar, você está falando e tem gente ali que está... começa a conversar. Então, eu uso a seguinte estratégia. Eu começo a falar mais baixo, e mais baixo, e mais baixo, e mais baixo, até que a voz daqueles que estão falando passam a estar mais altas, bem mais altas do que a minha. O próprio público acaba olhando para a direção de quem está falando. Não sei se você já viveu alguma experiência assim. Com um olhar de E aí, por cima. exatamente. Aí você não precisa se queimar com o teu público. Você não diz nada. Você só diminuiu o tom de voz, foi baixando, claro, olhando em direção daquelas pessoas para que chame a atenção dos outros também, que ali tem alguém que está incomodando. Ou, como acontece vez por outra na Irmandade, que eu acho o fim do mundo, você está ali com 30 pessoas e chega a tua vez de falar e 2 ou 3 começam com conversas paralelas. Eu simplesmente paro e fico aguardando o silêncio para continuar falando. Claro, é uma situação diferenciada. Eu não estou sendo pago lá para falar. Mas você, como palestrante, tem que ser educado, tem que ter humildade. Não acho legal você dizer a alguém, fique quieto aí, cala a boca, ou então, sei lá, esse tipo de coisa, eu não acredito que seja legal. Eu não faço. Já me disseram que se for comigo, faço. Então, cada um por si, é o jeito de cada um que faz a sua onda. Mas, enfim, querida, como é que você... Nem eram gatilhos mentais, mas o Arroio já nos trouxe 2 gatilhos mentais aqui, ó. Dizer nome de algumas pessoas da plateia é um gatilho, porque todo mundo fica prestando atenção. Puxa, vai que ele diz o meu nome. Nossa, políticos fazem muito isso. Pega lá um deputado estadual, ele vai para a Assembleia Legislativa, sobe a tribuna para fazer seu discurso, ele diz: caro deputado fulano de tal, hoje, quando me deparei com o assunto da guerra em Israel, lembrei da sua família, de descendência, de não sei o quê, e coisa e tal. Então, opa, deixa eu prestar atenção, porque vai que daqui a pouco ele fala o meu nome também. Ninguém dorme. Então, isso é um gatilho. Importante. E o outro é importante. Que o Agora veja, você e eu, toda vez que nós estamos aqui, eu adoro estar conversando contigo, é sempre muito legal, porque eu queria deixar claro aqui para quem está nos ouvindo, que entre você e eu, a Adriane Werner e o Antônio Arroio, nós não combinamos nada. A única coisa que a gente combina é a data e o dia. O horário que nós vamos estar aqui e o dia, a data. E o tema, qual é o tema? E depois nós desenvolvemos aqui. E bate-papo. E por que isso? Porque nós temos essa intenção do bate-papo, nos provocamos mutuamente e quando há essa interação, como foi o caso da Ju, fico super feliz porque isso nos ajuda a raciocinar, a trazer lembranças de momentos que passaram. E eu quero fechar aqui com um detalhezinho, fechar que eu digo, quem vai fechar é você. Nós estamos perto do fechamento. De um detalhe importante também para quem está ali diante da plateia, que é a presença de espírito. A presença de espírito é a reação que você tem quando você, ao comentar alguma coisa, tem de volta alguma coisa também. Aqui tem alguém que escreveu aqui, a Luciana Mendegal, lá de Pernambuco. Já vou ler o que ela escreveu. Eu prefiro falar para a plateia sem o microfone nas mãos. Gosto de olhar para toda a plateia com olhos de tandeira. É tandeira ou é pandeira? E falo com uma tonalidade de voz alta, confortável para quem me ouve. Mas eu quero continuar falando aqui sobre a importância da presença de espírito. Vamos lá. Eu vou mencionar aqui rapidamente. Numa ocasião, um político baiano que já não está entre nós, comentou que estava diante de uma grande plateia e no meio havia um cidadão a qual ele conheceu há uns anos antes e ele tinha facilidade de lembrar nomes. E ao chamá-lo, ele disse assim: fulano, você está bem? E o cidadão respondeu: sim, doutor, eu estou bem. E aí ele diz assim: e o teu pai, como vai? Aí o cidadão faz uma expressão facial assim, de tristeza e diz: doutor, o meu pai faleceu. E houve um certo constrangimento naquele momento, quando o político famoso que era pergunta pelo pai, o cara responde que o pai tinha morrido, como quem diz: poxa, você nem sabe disso, que interesse você tinha pelo meu pai? E aí, a presença de espírito desse político, ele responde assim na bucha, viu? Morreu para você
você, filho ingrato. Para mim, ele continua espiritualmente vivo, presente. Eu não esqueço dele jamais. Arrebentou a plateia que estava ali, aplaudiu, ficou todo mundo louco. Isso chama-se, você sabe, presença de espírito. Isso. É algo lúdico e, ao mesmo tempo, deixa todo mundo à vontade. São situações que você vai adquirindo, assistindo, vendo, ouvindo e, claro, praticando. Se não praticar, querida, o senso de ocasião, não né, adianta. também chamado senso de ocasião, que quanto mais Senso de repertório ocasião. cultural a gente tenha, mais a gente vai conseguir ter essa presença de espírito. Porque se você não tiver conhecimento, se você não tiver repertório de vocabulário, não vai vir esse pensamento rápido na hora. Então, é um dom a pessoa que tem isso. Não é um dom, porque ela precisa ter um estofo cultural, uma preparação prévia, né? Muito legal isso que... Pois bem, querida, estamos chegando ao final. Deixa eu só comentar. Vamos ver se... Olha, eu não sei se vai funcionar hoje. Falou. Desculpa. Sim. Eu só queria comentar, enquanto a gente faz nosso coraçãozinho, queria comentar isso que a Luciana falou ali, de preferir falar sem o microfone na mão. Isso é muito bacana, mas precisa ter essa desenvoltura que a Luciana já tem. Não é todo mundo que consegue falar com as duas mãos livres. O microfone, muitas vezes, é um escudo. Porque aí eu já só preciso articular com uma mão. A outra está ocupada aqui com o microfone. Mas quando a gente desenvolve toda essa segurança e tem toda essa desenvoltura, aí sim é muito melhor a gente estar livre para poder falar com todo o corpo. Muito bom. Arroio, eu adorei mais uma vez, viu? Olha lá. Vamos ver se dá certo, porque eu não estou te vendo, viu? Mas eu acho que o pessoal vai fazer aí o print, vai nos mandar. Quero te agradecer, Adriane, mais uma vez. Véspera de feriado. A Valdinéia Barbosa está chegando agora aí, no momento que nós estamos saindo, mas enfim. Muito obrigado pela presença também a todos aqueles que nos prestigiaram. Hein? Depois ela assiste a gravada. Exatamente. Vai ficar aqui, tanto no teu canal quanto no meu, quem quiser assistir novamente. E digo a você, o nosso público assiste muito mais. Depois, pelo menos é o relatório que eu recebo do Instagram, eu recebo muito mais informações, você também deve receber, do número de pessoas que assistem depois a live. Sim. Durante a live nós recebemos aí 40, 50, não sei quantas pessoas entraram e saíram aqui hoje, mas eu também recebo isso. Até vou te mandar hoje, se eu pegar aqui, para te mostrar. E, enfim, e é legal que a gente continue assim, véspera de feriado, muita gente já viajou, estamos aqui de boa, estou inclusive em outro ambiente, mas estamos aqui juntos fazendo isso. Querida, um beijão no coração. Mande uma frase aí para o nosso público. De volta. Podem mandar sugestão de tema aqui para a gente. Muito bem, é isso aí. Beijão no coração a todos. Beijão. Até a próxima... Aliás, até o próximo mês, quando nós estaremos juntos. Na próxima quarta-feira temos outro convidado. Beijão no coração. Beijo. Tchau. Valeu, querido. Beijão, tchau.